Então vamos falar sobre a vida eterna. Às vezes nós também falamos sobre a vontade de Deus e a vontade de Deus ela vai falar e vai nos ensinar sobre a vida eterna. A vontade de Deus é tudo aquilo que Ele vai manifestar através das pessoas que Ele levantou, não é? Para nos deixar a palavra, e nós vamos compreendendo a vontade de Deus no meio das circunstâncias e o que é que Ele deseja para o seu povo. E eu quero começar por ler o texto de Lucas 10, 25, que diz o seguinte: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse-lhe: Respondeste corretamente, faz isso e viverás. Então este homem estava a testar Jesus e estava-lhe a perguntar: como é que eu vou herdar a vida eterna? E ele fala da vida eterna como uma herança, algo que vai ser a seu tempo adquirido. E Jesus dá-lhe uma resposta. E, por incrível que pareça, ele já tinha a resposta. Ele dá exatamente a resposta que Jesus aprova e diz: faz isso que estás a falar. E esta pergunta revela também o desejo, não é, deste homem de herdar a vida eterna, ou seja, de não querer ficar no estado de morte. E nós todos, de alguma forma, refletimos isso. Nós queremos a vida eterna. Não é? Nós tentamos, por exemplo, preservar ao máximo o nosso corpo porque queremos viver o mais tempo possível. Ou seja, é algo que já está intrínseco em nós, querer viver eternamente. E então, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que é que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? Eu coloquei aqui alguns textos para nós depois lermos nas nossas casas também. E primeiro de tudo, acerca de vida eterna, que nós precisamos de compreender e crer é que ela existe. A vida eterna existe. E além dela existir, primeiro ponto que eu queria partilhar convosco, em 1 João 2,25, é que vida eterna é uma promessa. 1 João 2,25, que diz assim: E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, a vida eterna é uma promessa que nós temos. Significa que nós precisamos de ir buscar à fonte a vida eterna. Nós precisamos de focar, neste caso, na pessoa que vai revelar a vida eterna. Então, primeira coisa é que a vida eterna é uma promessa. E mais à frente um bocadinho, 1 João 5,11, dá-nos mais uma dica, que está centrado numa pessoa. A vida eterna está centrada numa pessoa. 1 João 5,11 diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então temos uma promessa e temos uma pessoa associada a essa promessa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então quando nós queremos pensar, meditar sobre a vida eterna, nós vamos ter que ver o que é que Jesus falava. O que é que ele estava, qual era a substância daquilo que ele estava a falar.
outra coisa também é que para nós termos acesso a essa promessa, precisamos primeiro de ir ter com a pessoa, ver, observar e ouvir o que a pessoa que representa a vida eterna tem para nos dizer. E isso vai obrigatoriamente precisar de uma coisa chamada fé. Amém? Nós vamos precisar de fé para ir ter com Jesus. 1 Timóteo 6, versículo 12, que diz assim: combate o bom combate da fé. E depois diz uma coisa curiosa: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Então a fé é uma chave de acesso à vida eterna, e todo aquele que se aproxima de Deus precisa de crer que Ele existe e que é galardoador, promessa, recompensa, herança, é galardoador daqueles que o buscam. Então é uma promessa centrada numa pessoa e vai exigir uma chave de acesso que é a fé. Então eu, para alcançar a promessa, para alcançar a vida eterna, para estar no ambiente de vida eterna, eu preciso desta chave muito importante que é a fé. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, há uma dádiva gratuita da parte de Deus que é a vida eterna. E nós, para termos acesso a essa vida eterna, não temos que pagar nada. Ela já está disponível para nós. E, mais uma vez, a chave de acesso é a fé. A porta de entrada é a fé. Então, é uma dádiva da parte de Deus e está centrada em Cristo Jesus. Então, tudo isto são componentes de uma casa, digamos assim, que nos vão fazer compreender melhor o que é a vida eterna e o que é que compõe os passos que nós vamos precisar ao longo da nossa vida de utilizar e como nos vamos direcionar para isso. Nós, quando somos crianças, nós olhamos para um carro, por exemplo, e nós chamamos, por exemplo, um popó, porque é um carro. A nossa noção do que é um carro não é a mesma de uma pessoa adulta. E quando nós iniciamos também a fé, as noções que nós temos dos conceitos, não é? De vida eterna, de salvação, de porque é que Jesus morreu na cruz, ainda é tudo muito cru, ainda é uma noção um pouco vaga, não é? Como nós entramos aqui, vemos este edifício já montado, já pronto, e a nossa noção de casa é isto, mas na realidade a casa ela tem que começar a ser construída pelas bases, tem uma série de processos para dar início à construção. Então, conforme nós vamos amadurecendo, crescendo, nós vamos compreendendo que há uma estrutura por detrás daquilo que são as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e esse é o caminho do crescimento e da maturidade, quando nós vamos começar a perceber detalhes que não tínhamos compreendido, porque nós estamos a crescer e então vamos começar a compreender cada vez mais o edifício, a cidade celestial. Vamos começar a compreender o corpo espiritual de Cristo. Vamos começar a compreender também o que é vida eterna. Então, vida eterna tem vários componentes e é esses componentes que nós estamos aqui a abordar também para nos dar uma consciência maior e reavivar alguns de nós também, que já têm essa noção, mas para nos exercitar e nos lembrar também daquilo que é a vida eterna. Então, a vida eterna é também uma aceitação e uma submissão.
uma aceitação e uma submissão. É um dom gratuito de Deus que eu preciso de aceitá-lo e posteriormente eu preciso, na sequência, de me submeter às instruções do Rei, que me dá acesso à vida eterna. Então eu quero a vida eterna pela fé, eu aceito esse dom, essa dádiva de Deus e eu submeto-me à autoridade daquele que me deu a vida eterna. E então, a partir desse momento, eu passo a caminhar na vida eterna. Eu começo um processo de santificação e de fé caminhando rumo à promessa, à consumação dos séculos, que é quando tudo vai ser consumado. E então a morte já não terá mais domínio sobre ninguém. Mateus 7, 13, 14, Jesus diz que para nós entrarmos no reino dos céus, nós vamos ter que entrar pela porta estreita. E diz que há poucos que a encontram. E nós, para entrarmos numa porta, nós vamos ter que observar a porta, vamos ter que ver e crer que aquela porta, quando eu entrar nela, eu vou ter que passar para o lado de lá. Eu vou ter que começar uma nova etapa, eu vou ter que começar uma nova fase. Então nós temos esse processo de chegar até à porta e entrar por essa porta, porta estreita, que é a porta que dá o acesso à vida eterna, e Jesus diz que há poucos que conseguem alcançar essa porta. Então isso dá-nos uma noção de que não é tão fácil atinar com entrar nessa porta. Porque às vezes no processo de nós nos aproximarmos de uma porta, vem uma distração e nós acabamos por não sair, acabamos por não entrar na porta, por exemplo, que começamos a conversar com alguém, distraímos e não entramos. E conforme nós nos aproximamos da porta, o nosso foco, a nossa visão começa a afunilar para a porta. Então começa a estreitar, porque é por ali que estamos a entrar. É como se fosse um funil. Algo começa a apertar cada vez mais, porque nós estamos a aproximar e começamos a ver a porta e estamos cada vez mais focados. João 17,3 tem, na minha ótica, um dos melhores ensinamentos sobre a vida eterna. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus foi enviado e Ele é a porta de acesso, de conhecimento do Deus verdadeiro. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a porta de entrada é Jesus e a vida eterna tem a ver com conhecimento. Então, a vida eterna é esta, que te conheçam. Então, um dos segredos que nós vamos precisar de utilizar para sermos, para vivermos o reino dos céus é ter a consciência de que a partir do momento que entramos na porta há um processo e um caminho de conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus vai ser indicado através da pessoa de Jesus. Então, quando eu olho para Jesus, quando eu ouço as instruções de Jesus, quando eu obedeço a Jesus, eu não só aceito a dádiva do Pai, mas eu estou-me a submeter àquilo que é os comandos, as instruções que me vão levar até ao Pai. Então, a vida eterna
não é só uma ideia de vida eterna, é um caminho que nós escolhemos, entrar por ele, observar e procurar o conhecimento através da pessoa de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua pregação, que nos vão conduzir a essa promessa, a esse alcançar a promessa e essa herança de vida eterna. Que será então esse estado eterno de comunhão com Deus e uns com os outros. Romanos capítulo 2, versículo 7, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento e a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, recordam das palavras de Jesus, faze isso. Ele diz, eu tenho que fazer o que a lei manda fazer, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. E ele diz, faz isso e viverás. E aqui diz o quê? A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Em outras versões diz imortalidade. Então, vida eterna tem a ver também com persistência e busca. Persistência e busca. Persistência em fazer o que a lei manda. Persistência em obedecer, em submeter aquilo que Jesus disse para eu fazer. Então, vida eterna, quando eu quero perceber se eu estou no caminho da vida eterna, se eu estou a caminhar de acordo com os princípios, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, eu preciso de fazer uma autoavaliação. Se eu estou a ouvir a palavra no meu coração, se estou a permitir que a semente venha germinar dentro do meu coração e esteja também a produzir algo. Então, na realidade, quando nós confrontamos a nossa vida com a palavra de Deus, com aquilo que a pessoa de Jesus, nós vamos começar a ver um espelho de nós próprios e vamos conseguir identificar se eu estou ou se não estou ali. Se eu estou no caminho ou se não estou. Às vezes nós estamos desanimados, às vezes sentimos-nos acusados, às vezes sentimos-nos frustrados, mas nesses momentos nós precisamos também de perseverar na fé. Nós precisamos de crer na promessa. Precisamos de crer que na palavra que diz que Deus perdoou os nossos pecados. E quando eu reconheço que tenho limitações, que tenho pecados, transgressões que precisam ser expostas diante de Deus, então eu estou a exercitar a minha fé rumo à promessa. Eu estou a expor o meu coração porque há uma promessa de vida eterna e eu preciso de me arrepender, eu preciso de mudar a minha mentalidade. E isso vai exigir que eu tenha fé para passar por esse momento. João capítulo 6, o versículo 68. Diz assim, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Para onde vamos se Tu tens as palavras? As palavras. Então Jesus é o representante, a vida eterna em pessoa. E Ele tem palavras de vida eterna. Então, isso reforça aquilo que já falei no início. Nós olhamos para Jesus, vemos aquilo que Jesus fazia e falava e nós temos as instruções da vida eterna. Então, os próprios discípulos chegaram a essa conclusão. Não temos mais para onde ir. Tu és o único caminho que nós temos, és a única alternativa. Por mais que às vezes haja outras vozes que vão concorrer com a voz de Jesus nas nossas vidas, nós chegamos àquele ponto em que percebemos que não temos mais para onde ir. Só mesmo as palavras do nosso Mestre é que nos vão ajudar a persistir e a mantermos a fé para prosseguir essa jornada rumo à promessa.
que é aquele momento que nós vamos, que falamos ocasionalmente e que nós aguardamos também, que é esse encontro com Jesus, a volta de Jesus. É aí que vai ser consumada a vida eterna. Que a palavra fala que o último inimigo a ser derrotado é a morte. A partir desse momento vai ser o estado eterno, vai ser a consumação. Então nós precisamos de entrar, permanecer e estar nesse caminho, estar debaixo da autoridade, nessa submissão a Jesus, para alcançarmos essa promessa. Essa é a nossa expectativa, essa é o nosso desejo, é de chegar a esse tempo. Em Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, semeio para o Espírito e depois do Espírito vou colher. Jesus, quando ascendeu aos céus, enviou o seu Espírito Santo para ser o nosso conselheiro, o nosso guia na nossa jornada, e então o nosso relacionamento com o Espírito Santo, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento com o Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo, que é um representante de Jesus, que está junto com a Igreja, ele vai então trazer-nos o conselho e a orientação do Pai para nós andarmos naquele caminho. Então, quando nós andamos conectados com o Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Nós vamos colher, através do mesmo Espírito, vamos escolher a vida eterna. Então, eu semeio no Espírito para colher do Espírito a vida eterna. Então, vida eterna vai exigir que eu olhe para Jesus, creia, relacione com o Espírito Santo, tenha comunhão com o Espírito Santo e creia na promessa. E ao longo do tempo persistir, submeter e deixar que o Espírito Santo faça essa obra em mim. Eu quero voltar a Romanos 2, versículo 7, só para reforçar aqui uma coisa muito importante. Romanos 2, o versículo 6 e 7. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram. Reparem no que ele está a dizer daqueles que estão a perseverar em fazer o bem. Aqueles que estão nesse caminho, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, uma procura, são desejos que nós temos de retribuição. Glória, honra e incorruptibilidade. Tudo coisas que são, digamos, que nós até podemos ter isso como um motivo de orgulho ou de soberba, mas que na realidade nós temos isso. E Deus sabe que nós temos isso. E a palavra está a dizer que nós, os filhos de Deus, procuramos isso. Nós não temos que ter medo de assumir que nós procuramos essas coisas. Nós procuramos não a nossa glória, mas a glória do Pai. E a glória do Pai vai ser manifestada nos seus filhos também. Então não é errado nós buscarmos essas coisas. Temos que a buscar, sim, é na ordem estabelecida por Deus para nós. Mas nós próprios, não é, temos também esse desejo de estar com Deus e de sermos incorruptíveis, dessa imortalidade, de nós termos a vida eterna, de nós alcançarmos essa vida eterna. Então, esses desejos e esse desejo da vida eterna, ele já está dentro de nós, porque foi-nos dada por Deus. O nosso corpo, ele é temporal,
ele vai se corrompendo, vai morrer, mas o nosso espírito e a alma são eternos. E a palavra fala em 2 destinos eternos. Um que é a vida eterna com o Pai, e tem a separação eterna de Deus, que é o juízo para todos os inimigos de Deus, e que vai ser a morte eterna. Ou seja, vai ser o desgosto, o pranto, o ranger de dentes eterno, a condenação eterna. Do outro lado temos aquilo que nós desejamos, que é a vida eterna com Deus, em estado perfeito, ressurretos, não vai haver mais morte, e vai ser a restauração de todas as coisas, vai ser novamente o estado original que nós tínhamos, que vemos em Adão e Eva antes do pecado, em plena comunhão com Deus, com as instruções de Deus para governar a terra. Então, nós todos temos esse desejo dentro de nós. A vida eterna será com Jesus. Por outro lado, aqueles que não creem, a morte eterna, junto com Satanás e os demónios. Então, a vida eterna, ela começa a partir do momento em que nós cremos na mensagem, cremos na palavra de Deus, submetemos e passamos a caminhar nisso. Passamos a estar submissos à vontade de Deus e a sermos moldados pelo Espírito Santo, que através do Espírito Santo iremos colher essa mesma vida eterna. Então a vida eterna é o presente de Deus que já nos foi dado, já está disponível e nós já podemos começar a usufruir dele agora. A partir do momento em que começamos e que temos consciência dessa realidade, nós já estamos na vida eterna. Agora vamos ter um longo caminho de perseverança, de obedecer, de submeter e estar nesse caminho, sendo santificados, sendo purificados pelo nosso Pai, para podermos alcançar a promessa de Deus. Amém? E isso vai exigir uma transformação da nossa mente, que é o arrependimento. Não é? Eu pensava de uma forma, passo a pensar da forma que o reino dos céus pensa. A cultura do reino dos céus. Jesus, quando esteve entre nós, ele veio trazer não só palavras, mas ele veio trazer um estilo de vida. Veio trazer uma cultura que, consequentemente, é a cultura daqueles que creem também. Ou deve ser essa a cultura. Então eu pensava de acordo com a morte, com as obras mortas, e passo a transitar. Eu passo de um estado para o outro, para a porta estreita, que é a porta de entrada para a cultura do reino. Para sermos como Jesus, para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Então, a vida eterna não é apenas no céu. A vida eterna não é apenas aquela ideia que nós temos de ir para o céu e ficar no céu a vida toda. A Bíblia fala que Jesus, o exército dos céus, vai voltar para a terra. E o reino vai ser estabelecido aqui na terra, junto com aqueles que estão cá também, que vão ser transformados, vão ter esse corpo que era corruptível, vai ser transformado num corpo incorruptível. Os que estiverem mortos na fé vão ressuscitar e vamos encontrar com Jesus nos ares. E a nossa morada eterna, aquilo que nós temos a ideia de que vamos para o céu e vamos ficar lá, ela é certa no sentido em que nós vamos ficar lá se eu, por exemplo, imaginem que eu morro hoje. O meu corpo fica cá, mas a minha alma e o meu espírito são eternos. E eles têm 2 destinos, ou o inferno ou o céu. E se eu for para o céu, eu vou estar juntamente com toda a atmosfera do céu a vir na direção da terra para que haja uma restauração e um restabelecer de um ambiente do céu na terra.
E depois o céu e terra vão ser o mesmo ambiente. Não é à toa que Jesus, quando ele ensina os discípulos a orar, ele fala no céu e na terra. Seja feito na terra como é no céu. Venha o teu reino. Porquê venha o teu reino? Porque a terra foi criada para que o homem governasse a terra. Como o homem corrompeu esse governo, é preciso que o rei venha e restabeleça a ordem. E restabeleça esse ambiente, esse Éden que era lá atrás. Por isso é que havia uma comunicação, Deus vinha visitar o homem, havia uma plenitude que foi perdida e então foi necessária uma intervenção de Deus para que essa união fosse novamente possível, essa comunhão. Houvesse um livre intercâmbio entre céu e terra. Então, o retorno de Jesus vai ser essa junção definitiva e a restauração de todas as coisas e a ordem de Deus na terra e no céu. Vai ser novamente essa aliança.